Boa noite a todos. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Coloco o requerimento do vereador Pedro para a dispensa da leitura da ata em votação, pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados, e os contrários que se levantem. Está em votação. O requerimento do vereador Pedro para a dispensa da leitura da ata está aprovado por 9 votos. Coloco a ata em discussão e a palavra está franqueada aos nobres vereadores. Ninguém mais se manifestando, submeta a ata à votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados, e os contrários que se levantem. Está em votação. A ata está aprovada por 9 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias do expediente. Interessado, Poder Executivo. Assunto: mensagem número 1135/2012. Altera o artigo 3º caput da Lei número 1254, de 6/10/1997, que dá nova redação à Lei 1254. Ofício 006/CGP, Salesópolis, 4 de janeiro de 2012. Referente processo administrativo número 3.216/2011. Assunto: encaminha parecer do Tribunal de Contas, exercício 2009. Senhor Presidente, pelo presente, encaminha a Vossa Excelência a cópia do inteiro teor do parecer emitido pela Colenda, segunda Câmara daquela Corte, publicado no DOI de 29/9/2011, para conhecimento e providências que lhe fizerem necessárias relativo à decisão e parecer das contas do exercício de 2009 da Administração Municipal. Importante lembrar que isso somente foi possível graças ao bom entrosamento entre os poderes executivo e legislativo. Assim sendo, agradecemos o empenho de todos os nobres edis desta augusta Casa Legislativa, desejando votos de um ano novo repleto de realizações. Sendo só, para o momento, aproveitamos para reiterar os protestos de estima e consideração. Respeitosamente, Antônio Adilson de Moraes, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, Senhor Paulo Arouca Sobreira, Presidente da Câmara Municipal de Salesópolis. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto: requerimento número 001/2012, solicitando ao senhor Prefeito Municipal informações sobre o motivo do nome da Rua da Lapa não ser citado na placa fixada na Avenida Ademar Bolina, acerca das obras de pavimentação e recapeamento de diversas ruas da cidade, bem como se houve alterações no processo, justificar e encaminhá-las. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto: requerimento número 002/2012, solicitando ao senhor Prefeito Municipal informações sobre o motivo da retirada das guias da Rua Sebastião Soares Leite, para onde foram levadas, com autorização de quem, o nome do responsável por tal obra e quando será concluída. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto: requerimento número 003/2012,
solicitando ao senhor prefeito municipal informar se há ou não previsão de colocação de refletores ou outro tipo de luminária na passagem sobre o muro de arrimo da Vila Henrique. Interessado, o vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Assunto, requerimento número 004/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal informações diversas acerca do pessoal da área da saúde, como relação com o nome e local de trabalho de todos os enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem que compõem o quadro de pessoal da municipalidade, os enfermeiros responsáveis pelos postos de saúde da sede e do distrito, do remédio, se existe escala de revezamento desses funcionários e atual situação do pagamento de horas extras e adicional insalubridade a esses funcionários, justificando o motivo caso não estejam recebendo. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Requerimento número 005/2012, solicitando ao senhor prefeito municipal informar a previsão de data e as medidas que adotará para solucionar os problemas do bairro do Padre José e Varjão, especialmente com relação ao necessário reparo da ponte, a manutenção e colocação de material na sua estrada. Interessado, vereador Paulo Aroca Sobreira. Assunto, indicação número 001/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar o setor de obras, adotar as providências necessárias à melhoria da rua Sebastião Nepomuceno da Silva, cujo número 1800 está instalado o recanto da Lua Crescente, visitado por inúmeros turistas à procura do famoso Paulo das Ervas. Interessado, vereador Paulo Aroca Sobreira. Assunto, indicação número 002/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente realizar os serviços de limpeza e capina no cemitério municipal com a maior urgência possível. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, indicação número 003/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal que cobre da sua diretoria de meio ambiente as providências pertinentes com relação ao cheiro de combustível exalado do alto posto que encontra-se desativado no distrito dos Remédios. Em caso ainda não tenha feito, leve o caso ao conhecimento da CETESB ou outro órgão competente, objetivando vistoria do local e laudo da situação, notificando, se for o caso, o proprietário do referido imóvel a tomar alguma providência. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, indicação número 004/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal que providencie com urgência a limpeza e desassoreamento de toda a extensão do córrego do Fartura, visto que o governo federal recentemente disponibilizou recursos ao município para este fim. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, indicação número 005/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal agendar a manutenção da tubulação da estrada municipal da Petrobras, especialmente próximo ao sítio do senhor Maza. Interessado, presidente da Câmara de 2011, vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Assunto, relatório final da gestão 2011, terceiro período da 15ª legislatura. Interessado, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assunto, processo TC 521/026/09, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Salesópolis. Interessado, Secretaria Administrativa, Tesouraria. Assunto, balancete da receita e despesa da Câmara Municipal de Salesópolis referente ao mês de
dezembro de 2011. Que são vários encaminhamentos do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, fazendo liberações para o município. Estão todos à disposição dos senhores vereadores para análise e para as devidas comissões. Terminada a leitura, conceda a palavra aos nobres edis inscritos. Está com a palavra o nobre vereador Claudinei José de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes. Senhor presidente, faço alguns trabalhos nessa primeira sessão, lembrando que muitos deles nós já cobramos no final do ano passado, mas que não obtivemos sucesso. Entre esses trabalhos, senhor presidente, eu estou aqui citando a placa, a qual já está anexada aí a fotografia no trabalho, onde não consta essa rua. Então eu venho aí pedir se houve alguma alteração, e se houve alteração, essa casa tem que estar informada. E não é o que ocorreu até a presente data. Então, como se trata de um recurso que também batalhamos, nós queremos saber o emprego dessa verba. E por que ela saiu e para onde foi esse recurso. Um outro documento, senhor presidente, que depois vários munícipes do bairro do Fartura me procurou, foi com relação à rua Sebastião Soares Leite. Tinham colocado uma guia naquela rua. E o povo estava contente que as melhorias estavam chegando. E foi retirada as guias daquela rua. E retirado e levaram para onde, quem retirou, com ordem de quem. Porque todas as obras, ela tem uma pessoa da administração que acompanha. Então, se for acompanhada a colocação daquelas guias, foi também acompanhada a retirada daquelas guias. E o porquê retiraram? Então, é essa questão que nós estamos querendo saber. Da retirada, de onde foi e que vai ser feito com relação àquela situação. Também, senhor presidente, no requerimento 003/2012, aquele muro lá na Vila Henrique, de 360 mil reais, que já faz tempo que estão trabalhando e não chega-se uma conclusão final daquela obra. Os moradores também me procurou e me pediu para levantar se vai ter a iluminação, os refletores que foram dito a eles naquela rua de acesso acima do muro. Naquela passagem, ele não é uma rua, é uma passagem. Porque o que sempre os moradores ali pediram era um alambrado para evitar que o pessoal de idade caísse ou criança lá para baixo, a poda de árvore e uma iluminação. Segundo consta, eles me passaram que no início foi em reunião tratado com eles que seriam colocado refletor naquele local. E que eles perguntando para o pessoal que estão executando a obra, falaram que não tem nada de refletor naquela obra. Deve ter iluminação para a rua, mas não refletor para aquela passagem. Então nós estamos, antes de tomar outras medidas, questionando e pedindo essa informação. Com relação também ao Padre José Varjão, é um trabalho, senhor presidente, nós tivemos lá no bairro, quase a maioria dos vereadores, numa reunião, se eu não me engano, no início do ano passado, e foi dito que iam fazer determinados trabalhos naquela estrada. E não fizeram. Os moradores se uniram, fizeram a limpeza da estrada, e a prefeitura até hoje não chegou com material para a estrada. Aí já tem uma ponte lá que já está sendo questionada por vereador dessa casa, documentado, que também não terminaram. E existe uma outra ponte que quebrou, que não dá mais acesso, ou até quinta-feira, foi quinta-feira de mês, não estava dando acesso, não sei se mexeram sexta ou segunda, hoje naquele local, mas não estava mais dando acesso num determinado trecho da estrada para os moradores. Então nós já questionamos, já pedimos, quando a máquina estava trabalhando naquele bairro, nós pedimos, conversamos, e a máquina veio embora, parou, não funcionou e não atendeu aquela comunidade. Mesma situação lá na estrada da Petrobras, perto do sítio do Maza. Lá,
No ano passado, nós entramos com o documento no final do ano, já tinha uma rede de tubo que tinha sido levantado. Ela não foi bem colocada, então ela foi levantada. Aí o que ocorre? Eles pediram só para voltar a assentar aqueles tubos. Não tem que trocar tubo, não tem que botar material, só para fazer o trabalho. Maquinário pessoal rodou, segundo alguns moradores, por terrenos particulares, senhor presidente, naquela área. Mas não teve a capacidade de fazer aquilo que era solicitado por alguns moradores. Então nós pedimos mais uma vez essa atenção, já que já tratamos desse assunto no final do ano, né, para que atenda a comunidade, já que se trata de uma estrada municipal. E a limpeza, senhor presidente, que eu peço que do córrego, aí citou fartura, né, mas na verdade é o córrego dos Freires, é o córrego do Mário Rocha, que toda vez eles fazem uma limpeza até um trecho. E daquele trecho para frente não fazem mais. Agora, então, os moradores me procuraram, estão fazendo abaixo-assinado, nós vamos depois estar passando a administração, para que faça o desassoreamento, a limpeza, todo aquele córrego. Por que só um trecho e não os demais? O que ocorre com os demais que não pode fazer a limpeza? E nós sabemos que recursos que veio do governo federal também era para o desassoreamento de alguns córregos. E aquele é um córrego grande, que se não desse tanto problema, não tinham mexido tanto próximo ao Camuro, onde ele deságua. Então já mostra a força que é daquele córrego. Para encerrar, senhor presidente, durante o recesso eu entrei em contato com a administração e pedi para que se encaminhasse um documento da CETESB. Porque toda vez que se mexe em algo de meio ambiente, logo aparecem todos os órgãos ambientais para pegar o munícipe, aquele que está mexendo no entender da lei, causando danos ambientais. Mas nós temos um prédio onde funcionava um posto de combustível no Distrito dos Remédios. E há muito tempo, esse posto não funciona mais. Não tem segurança, na beira da estrada, as bombas estão lá, deve estar o reservatório também. E agora os munícipes começam a reclamar que o cheiro está muito forte naquele local. Eu estive lá, conversei com as pessoas que tinham me procurado, pedi para que a administração tomasse parte, mas sei que a administração também oficializou, mas não aconteceu nada. Continua a mesma situação. Daqui a pouco o maluco passa por lá, né, na beira da estrada, sem segurança, sem nada, joga lá, coloca um fogo no local, aquele gás que já está em torno daquela situação vai causar um dano às famílias do Distrito Nacional dos Remédios e aqueles que estão próximos. Então, nós estamos pedindo, já solicitamos ofício, estou caminhando mais uma vez, pretendo pessoalmente, fora os documentos que estão na CETESB essa semana, conversando lá também, mas tem que ser tomada uma medida urgente, para que amanhã ninguém diga que não sabia. O caso é sério, é um caso complicado. É o que eu tinha a falar, senhor presidente. Dando continuidade aos inscritos no expediente, está com a palavra o nobre vereador Vanderlon. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, munícipe aqui presente. Senhor presidente, primeiro eu quero apoiar todas as proposições colocadas nesta noite e também aproveitar aí a fala do vereador Claudinei com relação às informações da Rua da Lapa, porque acho que todos os vereadores são cobrados com relação à Rua da Lapa. Até porque o volume de água que vem do morro, que dá acesso ao bairro dos Mirandas, para a torre, hoje esse volume dessa água vem tudo em direção à Travessa Frederico Ozanam. E se essa verba não está sendo citada nessa placa conforme está destacando o trabalho do vereador, temos que estar atrás, porque nós sabemos da dificuldade que os moradores daquela rua passam, pela dificuldade da acessibilidade, e também nós sabemos da dificuldade que agora os moradores da rua Travessa Frederico Ozanam e quem utiliza aquela via estão enfrentando também com tanto barro que vem dessa estrada. Também, senhor presidente, eu apresento um requerimento
solicitando algumas informações do Poder Executivo com relação aos enfermeiros. Por quê, senhor presidente? É uma reclamação muito grande da categoria com relação ao trabalho que eles vêm executando e algumas dificuldades que vem enfrentando diante da administração. Então, para que eu possa responder e pautado em documentos, eu peço a relação de todos os enfermeiros e técnicos e os seus locais de trabalho. Uma questão que acredito que vai até depois a gente ter que encaminhar a comissão de saúde é com relação a essa escala do revezamento ou um chamado rodízio que no início da administração diz que iria haver um rodízio entre os funcionários para melhorar a qualidade do serviço, para melhorar para o povo. Ocorre que está chegando algumas denúncias, senhor presidente, de que alguns são escalados nesse rodízio, nesse revezamento de funcionário que tem que fazer essas trocas. Outros ficam da mesma forma, esses 3 anos não foi mexido. Então, com essa escala, nós vamos ter base, nós vamos ter condições de levantar quem estão sendo beneficiados, quem estão participando desse rodízio e por que esses estão e os outros não estão participando. Se for apadrinhamento, tem que ser levado para os interessados, tem que ser levada essa questão adiante, porque, como já foi dito aqui em diversas vezes, nós não podemos deixar que as situações continuem a vida toda da mesma forma que sempre foi. Os apadrinhados, fica bem. Quem não tem padrinho, continua a dificuldade. Um outro caso que todos reclamam é com relação às horas extras e às insalubridades. Sabemos dos riscos que todos eles estão expostos e muitas vezes não são levados em consideração. Já tive resposta, inclusive, de que tinha técnicos trabalhando para ver a questão da insalubridade, que ia ser revisto, mas só está também, na verdade, em documento, em fala e executar mesmo o que tem que ser feito para beneficiar esses profissionais, até o momento ainda não foi nada concretizado. No momento é o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Dando continuidade, solicito ao vice-presidente que assuma para que eu possa utilizar da tribuna. Com a palavra o nobre vereador Paulo Aluca. Boa noite a todos, aqueles que nos assistem pela internet. Um dos trabalhos que apresento hoje busca realmente lidar com as questões de limpeza. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito que proceda com a maior urgência e que seja contínua a limpeza do cemitério. Porque entra mês, sai mês, é lógico, tivemos algumas questões que agravaram essa situação pelo excesso de chuvas, mas também não é desculpa para não se manter a localidade organizada e limpa. E devendo também se propor a que haja um melhor gerenciamento na questão do cemitério. Acho que é indispensável para que realmente o cemitério tenha um tratamento digno. A outra indicação que faço busca a melhoria na rua Sebastião Nepomuceno da Silva, para que seja feita a limpeza, a capina, em toda a sua extensão, bem como o acesso até do Totozinho Cardoso. Eu sei que nós tivemos alguns períodos aí de dificuldades em termos de máquinas, mas se Deus quiser, regularizando agora, podemos realmente contar com esse trabalho. Não só nessa rua, como nas diversas ruas que têm a ser reparadas e pelos pedidos feitos por esse vereador. Espero também que o excelentíssimo prefeito dê realmente a ordem para que todos os trabalhos que são encaminhados por esses vereadores tenham realmente a sua atenção e a sua execução. Aproveitando
até do requerimento do vereador Vanderlon, do vereador Claudinei e das palavras citadas pelo vereador Vanderlon. Em relação à rua da Lapa, essa emenda, inclusive, eu consegui a verba. A emenda foi dada pelo deputado Luiz Carlos Gondim. Então, como eu já tive a informação, inclusive na visita do governador aí, tive a oportunidade de estar com o deputado, foi pleiteado já em R$ 439.997,83 o valor da obra. Mas não é uma obra que vai ficar na mão, é uma obra muito bem feita, pois lá requer drenagem, pavimentação e calçada. O processo licitatório já está marcado para o dia 10 desse mês. E as visitas e a vistoria das empresas que vão participar estão sendo realizadas no dia 6 e no dia 8. Então ela já está com o processo licitatório em andamento. A sua definição vai ser no dia 10. E aí, se Deus quiser, nós vamos ter mais uma obra feita com a emenda pedida por esse vereador aqui, através do deputado estadual Luiz Carlos Gondim. Então, não é uma simples obra, simplesmente asfalto. Lá requer drenagem, requer calçada e a pavimentação. E ao final dela, uma escada hidráulica, que está previsto nesse valor. Então, ela vai ser contemplada justamente por causa do enorme fluxo de água que vem da torre. E já há um outro trabalho sendo mapeado através do prefeito para que se consiga estender essa parte de asfalto até a torre. Mas o asfalto com a drenagem e com a captação de água. Então, estamos no aguardo só do fechamento desse convênio. Esse aqui, de 439 mil, já foi feito o processo licitatório, é no dia 10 agora. As visitas das empresas que vão participar e concorrer da licitação foi no dia 6 e no dia 8. No momento é o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Continuando os trabalhos, o nobre vereador Paulo Arouca Sobreira. Não havendo mais oradores inscritos, passaremos então à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento de urgência especial número 001 de 2012. Requerimento de urgência especial número 001/2012. Excelentíssimo senhor presidente, considerando que tramita nesta Casa de Leis o projeto de lei número 04/2012, de autoria do Poder Executivo, alterando o artigo 3º caput da Lei número 1254, de 6/10/1997, que dá nova redação à Lei 1214, de 30/12/95, considerando que tal proposta visa tão somente adequar a legislação em vigor para que o Fundo Municipal de Assistência Social possa proceder sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, e assim proceder à movimentação de conta bancária para gerir seus recursos. Considerando que, com base nas justificativas apresentadas pelo autor, no parecer das assessorias jurídica e contábil das comissões competentes, emitiram seus pareceres favoráveis ao projeto em pauta. Finalmente, considerando que referido projeto de lei tramita em regime de urgência e tendo em vista o exíguo prazo para o Executivo enviar toda a documentação necessária para inscrição do CNPJ do Fundo Municipal de Assistência Social, os vereadores abaixo assinados vêm, com base no artigo 138 do Regimento Interno desta Casa, requerer a Vossa Excelência dispensa das exigências regimentais para que referido projeto de lei seja apreciado na presente ordem do dia. Sala das Sessões, Antônio Paulino de Miranda, Júnior, em 6 de fevereiro de 2012.
Assinado por todos os vereadores. Comissão de Justiça e Redação. Parecer CJR número 004/2012. Assunto: projeto de lei número 04/2012. Autor: Poder Executivo. Relator: vereador Aguinaldo Bueno. Senhor Presidente, o projeto de lei supra, conforme manifestação da assessoria jurídica da Casa, atende aos dispositivos de ordem legal e constitucional. Portanto, não há óbice na sua aprovação. Eis o parecer. Sala das Comissões, vereador José Citrângulo, 2 de fevereiro de 2012. Vereador Aguinaldo Bueno, relator. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer supra em 2 de fevereiro de 2012. Vereador Aguinaldo Bueno, presidente. Vereador Claudinei José de Oliveira, secretário. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer CFO número 04/2012. Assunto: projeto de lei número 04/2012. Autor: Poder Executivo. Relator: vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Senhor Presidente, examinando o projeto de lei em pauta, constatamos que o mesmo não fere as disposições de ordem financeira e orçamentária, razão pela qual somos favoráveis à sua aprovação. Eis o parecer. Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2012. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer em 2 de fevereiro de 2012. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, presidente. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque, secretária. Vereador Vanderlon de Oliveira Gomes, membro. Terminada a leitura, coloco em votação pelo processo nominal o requerimento de urgência especial 001/2012. Os vereadores que devem dizer sim e os contrários devem dizer não, à medida que forem chamados. Aguinaldo Bueno. Angelino Rodrigues. Claudinei José de Oliveira. Deise Aparecida Correia Duque. Pedro da Fonseca. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Vanderlon de Oliveira Gomes. E essa presidência vota sim. O requerimento de urgência especial está aprovado por 9 votos. Aprovada a urgência especial, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos pareceres referentes, como já foi feito. Terminada a leitura, coloco em única discussão o projeto de lei número 04/12, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 3 do caput da Lei 1254, de 6/10/1997, e que dá a nova redação à Lei 1214, de 30/12/1995. Está em discussão. Ninguém se manifestando, submeta à votação pelo processo simbólico o projeto de lei 04/2012. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. O projeto de lei número 04/2012 está aprovado por 9 votos. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente ordem do dia, passaremos então à explicação pessoal. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o nobre vereador Pedro da Fonseca. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes, aquele que nos assiste pela internet. Senhor presidente, nós bem sabemos, com esses tempos, esses climas loucos que está acontecendo, lá na Europa, aquela geada, e aqui tanto calor, e preocupado com isso daí, a gente vê, nós estamos no tempo de chuva, que está para chegar. E pensando nisso daí, das obras que têm acontecido, né, no município, principalmente no assoreamento dos córregos,
do nosso município, que bem citado aqui pelo vereador Claudinei e demais vereadores. Então, a preocupação é sobre essas obras no município. Então, a gente vem, através de um requerimento que a gente vai estar entrando na próxima semana, sobre essas obras no município, incluindo também os pontos de ônibus e demais obras. Então, preocupado com essa demora dessas obras no município, a gente vem sendo questionado por vários munícipes aqui. Então, através desse requerimento, a gente vai estar pedindo ao Executivo uma informação sobre essas obras e a demora de ser concluído. Então, fica aqui para a gente questionando esses requerimentos, através desse requerimento ao Executivo, que eu queria falar, senhor presidente. Dando prosseguimento, de acordo com o livro de instruções, está com a palavra o nobre vereador Claudinei José de Oliveira. Bom, senhor presidente, pegando aí o caminho do nobre vereador Pedro Fonseca, nós constantemente vimos alguns meios de comunicação que estão aqui no município, colocando sempre as matérias aí da administração. Mas, na verdade, se essas matérias são colocadas, é paga, né? Então, o poder público, no caso a prefeitura, ela paga para a imprensa e coloca essa matéria. O senhor prefeito deveria colocar, na verdade, na imprensa, essas questões das obras que se iniciou aqui na menção do vereador Pedro, porque nós temos aí uma obra, se podemos chamar de uma obra, próxima à escola do mestre e do Olga, que mais parece um cemitério do que a obra em si. Inclusive, o que se comenta na cidade é quem foi o engenheiro, o arquiteto daquela obra. Quem é essa pessoa responsável? Quem desenhou aquilo? E aquilo foi aprovado também. Foi aprovado por quem? Pelo Conselho de Turismo, pelo Conselho Administrativo. Porque aquela obra é para envergonhar a cidade. Ela nem no tempo, ela se terminou e todo mundo vê aquilo e hoje é comentado não só aqui, né? Já virou motivo de piada em outros municípios. Então, eu acredito que é isso que a administração tem que esclarecer nos informativos, nos jornais. Até porque quando se paga a imprensa, esse dinheiro sai dos nossos bolsos, que nós pagamos nossos impostos. E aí isso tem que mostrar. Olha, queríamos fazer isso, mas aconteceu isso. Porque é uma mudança em frente a duas unidades escolares tão históricas no município, absurda. E muitas vezes, até parente da gente é questionado se o vereador não viu. E até chega a perguntar, mas vocês não aprovaram? Não, nós não aprovamos. Não veio para cá para aprovar. Que vem, os nobres pares sabem, é para a liberação de convênio. Agora, o que ocorre? É essa hora que tem que mostrar. Mais do que isso, senhor presidente. Sábado, o cidadão me parou aqui na praça à noite e me disse, olha o palco, se chover, molha a banda que está tocando. Eu falei, é verdade, já ocorreu recentemente. Mais do que isso, dizem, então nós vamos documentar para saber da verdade, que por enquanto vamos falar do que dizem, né? Dizem que foi editada em mais 35% aquela obra. Quando é reforma, você pode editar até 50%. Foi editada mais 35%. E uma semana atrás, tinha munícipes, né, moradores da nossa cidade, fazendo a pintura do palco. Quem passou lá viu. Mas a obra já não estava concluída no final do ano? A obra já não estava toda terminada? O que mais estavam pintando?
O mesmo fato ocorre com o cemitério, que recentemente, num velório que estava lá o pessoal pintando ainda, eu brinquei com a pessoa, e aí? Falei, deixaram caca e nós temos que arrumar. Mas e aí, quem está pagando? Será que é aditamento também? Então nós temos que levantar essas questões, porque 700 mil por uma praça já era muito. Se teve aditamento de 35%, foi mais um pouco. E esse aditamento do quê? Da onde? O que mais colocou? Quero deixar claro aqui, senhor presidente, eu não estou afirmando. Nós vamos estar documentando a semana que vem e pedindo, não só nessa, em todas as obras realizadas até agora, pavimentação, se houve aditamento, se esse aditamento é de qual valor? Para que esclareça, porque na placa da obra não vai estar. Na placa está o valor inicial do processo. Não está isso. Então, senhor presidente, falo disso porque eu sou cobrado, sim. Como o vereador Pedro aqui citou, ele também foi cobrado, de algumas situações também sou, e acredito que outros vereadores também são. Não tenho acesso à administração, para mim, já está com as informações que eu queria em dia. Né? Eu trabalho com os documentos. Quando eu falo aqui, eu falo em cima das respostas que chegam para mim dos meus requerimentos. Lembrando que no final do ano, um questionamento que eu tinha feito há tempo, veio a resposta que se gastou 24 mil com uma banda para o carnaval. Já dizem que essa próxima desse carnaval já é 95 mil. Não sei se é verdade também, nós vamos requerer a informação. De 24 para 95 mil é um valor alto, nós vamos ver se é isso. Né? Claro que tem banda, mas as bandas que estavam fazendo o carnaval não estavam deixando nada a desejar. 24 mil no ano passado, 95 mil agora, nós temos que questionar uma questão aí que é grave. Não temos combustível, não tinha, né? Acho que nesse ano já deve estar tendo. Mas não tinha combustível durante os 2 meses para nada. O munícipe me parou na rua sábado, Ney, pô, estou vendo um caminhão, estou vendo uma máquina juntando lixo, entulhos e tal, rua, funcionário de empresas e tal. Eu pedi para limpar a minha rua, responderam para mim que não tinha combustível para botar na motosserra. Eu falei, então, você falou na mesma hora que eu vi o que está ocorrendo, é a mesma hora que eu estava pensando dessas situações. Então, a gente aceita muitas coisas assim, sabemos de dificuldade. Agora, o que nós não podemos aceitar é que alguns particulares estão tendo. O munícipe, o cidadão, a via pública não está ocorrendo. Esse é nossos questionamentos. Um outro assunto, senhor presidente, que também aqui não vamos afirmar, né, como já disse, nós trabalhamos com documento, mas uma cidade pequena, nós conversamos com muitas pessoas. Recebi um e-mail onde dizia que agora a Santa Casa vai ser administrada por um grupo de fulano, beltrano e ciclano. Bom, nós temos um contato e um convênio aqui nesta casa, onde se repassa X para a Santa Casa. Se vier uma nova formação, de uma nova entidade, nós vamos ter que ver toda a legislação do terceiro setor para ver se nós podemos continuar repassando esse dinheiro. E se isso for verídico, como fica a situação de encargos, dívida, de toda a situação que dizem ter. Então, eu aproveito a oportunidade, já que é online, nós temos aqui vários munícipes, a própria Câmara, que se o fato é concreto, que se utilizem também dessa casa, da tribuna, que é aqui que nós aprovamos os convênios e contratos, para que venha se explicar. Eu sou o provedor, eu sou o diretor, eu sou o secretário, eu sou isso, sou aquilo, e a nossa entidade é essa ou essa. E se opera ou não ainda essa condição administrativa já nesse mês da Santa Casa, devido a convênios e contratos e repasses de dinheiro. Né? Que se for algumas pessoas que dizem estar nessa suposta entidade, não, já são pessoas que já passaram pela administração. E se existem dívidas hoje, essas pessoas já estavam lá há algum tempo. Então nós temos que ter a ciência e o conhecimento disso em prol da nossa população. Porque a Santa Casa foi feita pelo povo, foi construída pelo povo. Nem nascido, acredito que eu era, mas a gente vê lá as placas onde diz. Então nós temos que ter essa ciência aqui. Nós não estamos mais na presidência da comissão, mas fazemos parte. Então, que se venha, que se traga,
que se explique, não só nós, vereador, mas a comunidade. Porque é ela que muitas vezes contribui também pelo desenvolvimento da saúde no município. É o que eu tinha falado, senhor presidente. Dando continuidade aos inscritos, está com a palavra o nobre vereador Aguinaldo Bueno. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Paulo Aruca Sobreira, vereadores ladeados à presidência, vereadores, munícipes, companheiros aí de outros partidos que aqui se encontram, munícipes, presidente do sindicato, também presente conosco. O que eu queria colocar nessa noite, senhor presidente, vereadores, munícipes, e vocês também que nos assistem através da internet, a questão dos pontos de ônibus. Não vou afirmar também nessa tribuna, mas vamos levantar, acho que já tem alguns trabalhos do novo vereador Pedro da Fonseca com relação à questão dos pontos de ônibus, que está uma vergonha. Os comentários agora, não sei se é verdade, que a gente ouve pelos munícipes. Por que parou? Parou porque a medição está errada. Mas será que não teve um engenheiro, um arquiteto da prefeitura que fosse lá fiscalizar essa dimensão dos pontos? Então eu acho que temos que ficar atentos a essa questão. Está parado há quanto tempo lá esses pontos de ônibus aí? Não vai para frente, não vai para trás. Para onde vai parar aquilo? Então, enalteci aí o trabalho do vereador Pedro, que eu ouvira, acho que todos os vereadores aí ouviu, que provavelmente estaria pronto até o final do ano, mas até agora, nada. Outra questão também, vamos esperar acontecer algo horrível nessa estrada Salesópolis-Santa Branca? Está visível a situação. Aquilo não é cratera, aquilo já não existe estrada mais. A qualquer momento vai acontecer uma tragédia. Então eu peço, senhor presidente, que faça uma frente, vereadores, com os parlamentares da cidade vizinha de Santa Branca, uma reunião para que possamos, assim, estar cutucando os prefeitos, tanto de Salesópolis quanto de Santa Branca, para que vamos junto ao governo do Estado, seja lá quem for, que a autoridade for, para que possamos fazer, alguma coisa tem que ser feita. Munícipes me procuraram hoje que quase por um triz não se perde um filho numa estrada dessa. Então, quero pedir aqui os empenhos dos nobres pares para que possamos juntos aí, para que unamos nossas forças junto aos nossos parlamentares, governo do Estado, para que possamos fazer essa frente e que essa frente funcione. Não se faça apenas uma reunião para nada. Para que possamos nos reunir, para que saia algo de concreto em prol da nossa população. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Dando continuidade, está com a palavra o nobre vereador Vanderlon de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes. Senhor presidente, hoje eu quero fazer alguns comentários na explicação pessoal. E vou iniciar, senhor presidente, falando do lixo. Acredito que o problema do combustível não foi sanado ainda, porque moradores do bairro do Pico Agudo me ligaram hoje pedindo que, pelo amor de Deus, mandasse recolher o lixo, porque na escola as crianças não estão suportando o mau cheiro que o lixo está causando próximo da unidade escolar. Segundo a informação dos moradores, que desde 15 de dezembro o caminhão não passou mais. Hoje, entrando em contato com o responsável pelo setor, ele informou que vai fazer de tudo para recolher essa semana. Mas está geral, não é só nesse bairro. É só nós andar por todos os bairros rurais até o nosso centro, já está começando a ser afetado. E acredito que, primeiro, é o problema no transporte mesmo, da distância, nós entendemos. Segundo, é problema com os veículos que estão, segundo ele mesmo, tem um que está quebrado. E o terceiro, acredito também
que é por falta de combustível, porque a própria moradora do bairro falou que para recolher um animal, um cachorro que estava atacando os moradores lá, ela teve que dispor do recurso para atender, para a prefeitura poder fazer o recolhimento desse animal. Esse é um caso, senhor presidente. Então, é sério também, como o vereador Aguinaldo falou da frente, essa frente que nós temos que se sair, porque já foi propostas, já propus para que fizesse isso em anos anteriores, devido ao problema da estrada, mas não houve sucesso. Tem até resposta do prefeito, que teve até o secretário de Estado, mas não avançou, então fiquei aqui praticamente com as palavras em vão. Então, senhor presidente, a questão do lixo é séria, é grave. Tá? Em todas as situações, espero que a prefeitura resolva o problema desse bairro, principalmente por causa dessa unidade escolar. Segundo, senhor presidente, eu quero deixar aqui uma situação também que a administração deveria ter um pouco mais de consideração com essa casa, principalmente porque ele tem uma base com bastante vereadores. Se vocês foram informados, eu não posso considerar que a casa foi, porque eu faço parte dela e não fui informado, com relação ao transporte coletivo que foi implantado na cidade a partir dessa quinta-feira de mês. Da mesma forma, eu fui em algumas associações, algumas comunidades, as igrejas, eles mesmos falaram, será que era difícil fazer um informativo de horário, de itinerário, de valor de tarifa? Não, coloca o transporte e sai aí. Se pega quem quiser para a rua e vem trazendo. Mas nenhum comunicado foi dado. Eu tive ciência devido à imprensa, vendo na imprensa, mas isso é a consideração que o Poder Executivo vem tratando nessa casa e vem tratando as associações que diziam que ia trabalhar em parceria com a comunidade. Isso nós não podemos chamar de parceria. Não sou contra o transporte, muito pelo contrário. Sou a favor, inclusive fui um dos que lutei muito para que aprovasse a lei, para que pudesse regularizar esse transporte para atender os nossos munícipes. Mas da forma que estão fazendo, isso é vergonhoso. Uma folha de sulfite não deve custar tão caro para levar nas comunidades, para mandar aqui para a Câmara, para que ao menos os senhores vereadores pudessem estar informando a comunidade. Senhor presidente, como já foi dito aí de várias obras, a lombada próximo da Igreja do Fartura, uma lata de tinta deve custar muito dinheiro. Para a atual administração, acho que sim. Mas a vida de uma pessoa, acredito que para quem ama a vida, não tem valor. E quase munícipes perdem a vida por falta de sinalização. Tem uma placa minúscula no local, onde quem não tiver muito atento vai acabar pulando aquela lombada, e foi o que ocorreu. Um munícipe desceu naquele local, se acidentou e a lombada continua da mesma forma. Então, uma falta de respeito, uma falta de bom senso, e acho que esperam perder vidas para daí tomar as providências. Senhor presidente, como também eu vou continuar brigando enquanto eu estiver nesse cargo de vereador, com relação ao plano de carreira. Agora já sai na imprensa também que vai sair o plano de carreira. Puxa vida, agora será que sai? Estamos aproximando aí de outubro, parece que agora tudo será resolvido nesse município. Vamos deixar de ficar vendendo sonhos. Isso, senhor presidente, a gente vem brigando, vem falando. Até hoje, recebi aqui o apoio do Sindicato dos Servidores, que também vem com uma luta incansável com relação ao plano, porque quando aproxima das eleições, aí vai apresentar-se um plano, vai resolver isso, vai resolver aquilo. Agora tudo parece que fica fácil. Desde 2009, que eu cito várias vezes, 27 de abril de 2009, o senhor prefeito esteve aqui, dizia que não mandava um enlatado. Estamos em 2012.
Nem enlatado, nem desenlatado, nem nada foi apresentado, nem proposta para que os vereadores começassem uma discussão junto aos servidores, junto ao sindicato dos servidores municipais. Então, senhor presidente, mas vamos continuar brigando, porque quando ele vier, tem que vir bem feito mesmo, pelo tempo que vem pedindo aí. Acredito que vai vir o plano, como foi dito, e é o que nós esperamos, que é o que os nossos servidores merecem. E por que há essa dificuldade de não fazer um plano? Há essa dificuldade de não pagar uma hora extra? Há essa dificuldade de não ter o combustível? Por quê? Pega um consórcio Três Rios, incha a folha, não tem como marcar com as outras despesas, e aí acontece dessa forma mesmo. Volta e meia aparece um contratado. Nem sabe, já está dirigindo o carro da prefeitura, você nem conhece quem que é, daqui a pouco é mais um. Quem que é isso? É concursado? Não, é contratado. Do consórcio. Então, dessa forma, a coisa desanda mesmo. Fica difícil querer administrar, querer ter recurso, se da onde que tem que enxugar, não está enxugando. Vou continuar aqui com o meu discurso. Não vou me calar diante de situação nenhuma. Vou continuar atendendo a comunidade que tem me procurado e levar informação aí concreta. Senhor presidente, também eu fiz uma indicação, que eu recebi através de um abaixo-assinado, de alguns moradores, pedindo, houve um comentário que a Avenida Nova seria reaberta. Aí eles fizeram um abaixo-assinado, encaminharam a esse vereador, eu, através de uma indicação, encaminhei ao senhor prefeito. O senhor prefeito diz que não será reaberto, o parque continuará para atender a comunidade. Mas, senhor presidente, ontem mesmo, munícipe ligaram para mim, pedindo aí para que o executivo tome as providências necessárias o mais urgente possível com relação à iluminação. Pois nós sabemos que com esse calor que está fazendo, os munícipes saem fazer suas caminhadas. E o que estão presenciando devido à escuridão daquele local e ao perigo que estão expostos, até quem me ligou falou, só atravessei aquele local porque eu estava com meu cachorro, porque se fosse sozinho eu não passaria, preocupado de tantas barbaridades que ela estava vendo naquele local. Então, não só a prefeitura, mas também ao policiamento, para que passe no local e evite coisas piores naquele local. É isso, senhor presidente. Graças a Deus o governador veio nessa cidade. Graças a Deus ele veio, que assim a obra do Okamura foi concretizada. E, puxa vida, se ele não viesse, não sei quanto tempo nós ia continuar passando naquela buraqueira. Mas, com a bondade aí de Deus tocar no coração do governador e ele vir fazer uma visita para a gente. E mais sorte nossa ainda, que o campo é lá onde ele pousou o helicóptero para que pudesse passar. E assim, nós não citar mais nessa obra. Só citar se vier dar algum problema, que espero que não dará, devido a tanto tempo que está naquele local, e o serviço será bem feito. E melhor ainda também, nós sabemos que é os recursos que foi anunciado. Que embora de quem é que venha, se é do prefeito ou de qualquer um outro vereador, a minha função de fiscalizar, eu não vou deixar. Pode ser de qualquer vereador que conseguir o recurso, é a minha obrigação fiscalizar e saber se está sendo empregado, porque muitas vezes as informações só chegam através de documento e eu não vou deixar de estar fazendo o meu trabalho. Vou continuar fiscalizando, vou continuar trazendo a público, vou continuar documentando e naquilo também que a gente puder ser parceiro para ajudar o município, eu jamais deixarei de fazer. Tanto é que já conseguimos o recurso aí com o deputado Arnaldo 100 mil para o turismo, onde vai embelezar, segundo o setor de turismo, o Centro Cultural de Itaparente, o antigo Mercadão, e nem por isso eu vou deixar de continuar fazendo os meus trabalhos. Vou continuar ajudando o município da forma que tiver no meu alcance. No momento é que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos. Pois não. Pois não. Senhor presidente, em nome de todo o Partido dos Trabalhadores,
Salesópolis, nós gostaríamos de manifestar os nossos votos de rápida recuperação ao companheiro deputado José Cândido, que no último janeiro ele sofreu uma parada cardíaca e se encontra hospitalizado. E a gente também está aí em solidariedade aos seus familiares, né, que passam momentos aí de preocupações com esse grande deputado que muito também tem contribuído ao nosso município. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Antes de finalizar, só para deixar aqui um recado, no que se refere à questão da estrada de Santa Branca, hoje mesmo eu entrei em contato com o prefeito para a gente estar tendo uma proximidade em relação tanto ao executivo quanto ao legislativo, para a gente conseguir uma solução definitiva, que bem disse o vereador Vanderlon, que já foi tentado em administrações passadas. Então, me parece, ainda não tem a informação correta, que já há uma tratativa nesse sentido da obra, porque a divisa de dois municípios é conflitante em questão de orçamento para execução, ou seja, mediante o dinheiro que se consiga através da emenda. E há uma questão ainda a ser definida pela antiga estrada municipal e a estrada atual. Então, acredito eu que até o final da semana a gente já tem uma data e um horário para estar se reunindo com o executivo de Santa Branca, bem como com o legislativo. E já vou deixar em aberto para todos que serão avisados para estar nessa comitiva para realmente resolvermos o problema. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.